Bom dia pessoal, bem-vindo ao canal Forja do Destino, Paulo Lara falando aqui. E hoje vamos falar algo muito importante, que é hábitos, os seus hábitos. Por que você não consegue coisas na vida? Por que você não muda? Porque você está mudando e porque você está transformando a sua vida. Todas as respostas a esse tipo de pergunta, o que está acontecendo comigo, que as coisas estão engessadas ou as coisas estão acelerando, qualquer uma das duas coisas podem ser respondidas com os seus hábitos, certo? Então, vamos falar hoje aqui, vamos destrinchar esse assunto aqui, falar bastante coisa sobre os seus hábitos e por que você não prospera nas suas atividades, você não consegue deslanchar, desenrolar as coisas que você precisa. E sobre hábitos, no topo dos hábitos, para começar aqui o assunto, nós não vamos falar de passos, nem dicas, nem nada, nós só vamos conversar aqui. E no topo dos hábitos, no topo está as suas mudanças diárias logo que você acorda. Aquilo que você faz quando você acorda de manhã cedo, o humor que você tem, os pensamentos que você tem, o pique que você tem, aquela energia que te envolve logo cedo quando você acorda é o que vai determinar todo o seu processo durante o dia. Aquela energia que você tem de manhã vai determinar energia para o resto do dia. Então, durante todo o resto do dia você vai ter energia boa se você acordou com energia boa, acordou em alta, com um pique bom, ou se você acordou ali preguiçoso, cansado e tal, e você não tomou nenhuma iniciativa logo cedo para mitigar, para matar isso aí, então você, durante o dia inteirinho, você vai ter aquele mesmo pique, aquele mesmo humor. Por exemplo, você acordou cedo, você está aquela dor de preguiça, assim, aquela dor chata no corpo, que você não consegue se mexer e você fica um pouquinho mais na cama. Você consegue tirar isso levantando imediatamente, dando aquele pulo de corajoso da cama e indo fazer um alongamento, um exercício. Então, mesmo contra a sua vontade, mesmo doendo mais, dentro de uns 20 ou 30 minutos, a química do seu corpo já muda por causa daquele exercício, daquele alongamento que você fez, e você já consegue colocar o seu dia um pique um pouco mais alto e já começa a melhorar. Se você levanta de manhã e vai correr, toma sol logo cedo, então também já muda a estrutura do seu corpo, já vai para um outro patamar. Você vai para academia, vai para um outro patamar. Você tem uma alimentação adequada logo cedo. Você levantou, antes da alimentação, é importante falar da hidratação. Você acordou, levantou, tomou 500, 600 ml de água direto no guti-guti, assim, no gole um atrás do outro. Mesmo não querendo tomar água, tanta água assim, mas você toma ali 500, 600 ml de água, o teu corpo já muda, já bota o teu corpo em funcionamento, porque a água fria ela tem um poder de fazer o teu corpo, que funciona a 35, 36 graus, fazer ele funcionar por dentro. Então o teu corpo está quentinho e recebe toda aquela água fria, pode ser gelada, mas não tanto, né? Mas aquela água fria, o teu corpo já começa a trabalhar para esquentar aquela água, então ele já começa a se movimentar. Então, beber água. Eu ouvi de um desses coach famoso que andou emagrecendo um tempo atrás, você já deve saber qual é, que a água, ela, muitas vezes nós estamos com sede, não com fome. Então nós bebemos água para matar a fome muitas vezes, porque às vezes o nosso estômago engana, e nós bebendo água nós acabamos emagrecendo, porque a água não engorda e você está matando a fome que você acha que tem com água, porque o nosso peso não é normal nós ter sobrepeso. O normal é nós termos o peso ideal para nossa altura ou menos, que nem os animais na natureza. Você não vê um leão gordo na natureza, uma zebra gorda. Você vê animais no seu peso ideal, eles comem o suficiente para sua sobrevivência. Certo? Só falando aqui um pouco sobre água. Mas esse hábito
logo cedo de manhã vai ser muito importante para o seu desenvolvimento durante o dia. Então você acordar cedo e fazer algo útil de manhã, faça algo já útil para deixar algo pronto. Por exemplo, você acorda de manhã, lê um capítulo ou 5 páginas de um livro, ou faz uma atividade no terreno da sua casa ou no seu jardim suspenso do seu apartamento. Por exemplo, você tem uma mini horta ali, e você vai fazer algo, você vai botar as suas roupas do dia anterior para lavar, enfim, você faz alguma coisa útil, você vai fazer alguma limpeza, alguma coisa na sua casa, você vai ler os seus e-mails, fazer alguma atividade do seu trabalho já para dar aquela acelerada no seu dia, mostrar para o universo que você fez algo útil de manhã logo cedo. O livro Arrume Sua Cama, de um Navy SEAL americano, ele diz que eles acordavam de manhã, 5 horas da manhã, e a primeira coisa que eles faziam era arrumar a sua cama, deixar a sua cama impecável. Por quê? Porque mesmo que o dia todo desse totalmente errado, o dia deles, quando eles voltavam para o alojamento ou para sua casa, eles encontravam a cama feitinha, perfeitinha, direitinho. Então, essa ideia de fazer algo útil de manhã cedo, já preparando para o dia ser redondinho, inteirinho ali, é algo extremamente poderoso para você mudar os seus hábitos, para que seus hábitos tenham aquele efeito borboleta de puxar um hábito bom, puxar outro hábito bom, que puxa outro hábito bom. E isso é muito poderoso para sua vida. Algo que se enquadra dentro disso aqui é a questão dos rituais. O livro Milagre da Manhã, ele fala sobre esses rituais, pessoas que têm rituais logo cedo. Eu fiz um tempo atrás o Milagre da Manhã, e eu tinha uma série de rituais que eu fazia. Então, por exemplo, eu levantava, eu tinha 6 ou 7 rituais que eu fazia todo dia de manhã. Foi numa época que eu estudava para concurso, para auditor da Receita Federal, e eu tinha uma série de rituais. Eu acordava ali 4:30 da manhã, 5 da manhã, para estudar, para ter esse tempo antes de ir para o trabalho. Eu estudava ali 2, 3 horas, e depois estudava de noite. Então eu estudei firme, forte durante mais de ano. Infelizmente não veio o concurso na época, mas eu tinha essa série de rituais aí que eu fazia para poder manter o corpo em alta, em ativa, uma energia boa no corpo. E um dos rituais que eu fazia, eu lembro que eu acordava, bebia um copo grande de água ali, 300, 400 ml de água, e ia fazer alongamento. Fazia alongamento. Se tivesse um pouco mais tarde, eu ia no sol, tentar pegar algum sol, mas geralmente era 4:30, 5 horas da manhã. E fazia alongamento, alongava todo o corpo, da ponta do cabelo até o dedão dos pés. Alongava tudo, alongava dedo, fazia alongamento das mãos, do pescoço, cada músculo do pescoço. Então eu alongava tudo, o maxilar, tudo. Eu tentava alongar. Então cada musculatura, cada junta do corpo eu tentava estralar, tentava alongar. Por quê? Porque eu botei meu corpo em alta performance. Foram mais de ano nesse ritmo, e eu acabei botando meu corpo em altíssima performance. Depois, quando eu ia fazer um exercício físico, quando eu ia fazer alguma atividade diária de trabalho, por causa desse alongamento, aquelas atividades eram 60%, 70% mais fáceis de fazer. Sem contar que o alongamento, ele emagrece muito a pessoa, emagrece de forma extremamente saudável. Então, a pessoa, quando faz alongamento, inclusive David Goggins fala no livro Você Não Pode Me Machucar, Você Não Pode Me Ferir, You Can't Hurt Me. Nada pode me ferir. Deve ser essa tradução em português. Ele fala que ele tinha problemas sérios de gordura e tal, e ele começou a fazer alongamento,
ele tinha muito músculo, mas gordura por cima do músculo. Ele nunca conseguia perder. E aí tinha um caroço atrás da cabeça de gordura. Ele é afrodescendente. Ele raspava o cabelo e tinha uma bola atrás. Uma bola de sebo atrás da cabeça. E ele nunca conseguiu perder aquilo ali. Fazia exercício, corria, tal, natação. E nunca conseguiu perder. Então o David Goggins, ele conta que ele perdeu quando ele começou a fazer alongamento. Então a primeira coisa que eu fazia de manhã era alongamento. E eu lembro que eu meditava também. Eu botava uma música de fundo para meditar. Eu botava uma música, um louvor ali evangélico, uma coisa para fazer uma oração, uma prece. Eu lia um capítulo, ou um pouco menos, mas eu tentava ler um capítulo de um livro todos os dias. Eu mantinha um diário das coisas que eu fiz no dia anterior, eu mantinha um diário. Enfim, eu tinha uma série de coisas que eu fazia de manhã e escutava. Eu não era podcast, era esses vídeos motivacionais para botar minha mente também, acelerar. Então eu tentava tratar a questão de saúde física e mental todo dia de manhã. E eu fiz isso todos os dias de manhã por mais de um ano. Eu lembro que durou mais de um ano. E foi espetacular. Por que eu não continuei? Porque eu mudei meus hábitos. Por causa do novo trabalho, eu acabei tendo que mudar meus hábitos. Mudou tudo. Acabou. Então, você ter esse ritual de manhã, ele vai levar você a pequenas mudanças na sua vida. São essas pequenas mudanças que levam a grandes transformações. Essas pequenas mudanças que é dito lá no livro Hábitos Atômicos, ele fala sobre isso aí. Como você mudar pequenas coisas muda toda a estrutura do jogo, muda todo o cenário. Você começa, por exemplo, você fala gírias. Eu acho horrível a pessoa falar gíria. Às vezes sai uma palavra do cotidiano, que é uma palavra que está inserida no meio social, e você fala aquela palavra, mas você não está falando gíria. Você não é um malandrão falando gíria. Você não é alguém que só fala gíria. Você falou aquele vocábulo que é uma gíria, mas aquilo não faz parte da sua linguagem. Se você for falar com alguém, digamos assim, importante, você certamente não vai falar aquilo ali porque não está inserido no seu vocabulário aquilo. Aquilo só está inserido no vocabulário social do qual você participa. Agora, se você muda o meio social que você participa, aquele vocábulo específico sai do seu vocabulário porque você está direcionando. O que é diferente de uma pessoa que fala gíria todos os dias, que ela faz parte do vocabulário, mesmo que ela vá falar com alguém importante, vai diante de um tribunal, por exemplo, ela vai falar gíria. Por quê? Porque faz parte do vocabulário dela. Você compreende? Então, por exemplo, você fala gíria. Então você começa a evitar as palavras. Você começa a, a, a tirar elas do seu vocabulário e começa até se inserir num outro vocabulário, num social, num outro meio social. Compreende? Então, você começa a mudar esses hábitos, andar com pessoas mais interessantes, mudar o seu vocabulário, fazer perguntas para o universo mais complexas para obter respostas mais precisas. Você começa a ter essas pequenas mudanças, mudar o seu modo de vestir, começar a se vestir um pouco mais adequado, começar assim, ter um corte de cabelo um pouco mais adequado, você passa a ter hábitos mais, eu não digo adequado ao meio social, mas aquilo que você sabe que é certo. Você sabe que você às vezes faz um corte extravagante, você bota uma tatuagem, você faz alguma coisa nesse sentido por uma rebeldia. Você sabe disso. Eu vejo pessoas que se enchem de tatuagem, pessoas que têm o corpo coberto, eu vejo isso como um problema, de certa forma, até psicológico da pessoa. A pessoa tem alguma falha ali que ela precisa marcar o corpo para demonstrar algo. Tem um fundo de rebeldia, inclusive a tatuagem rock and roll, essas coisas todas. Isso veio com a rebeldia, com o espírito de rebeldia, anos 50, 60.
essas coisas tribais e tal, tem ligações espirituais, inclusive, mas quando não vamos entrar nesse assunto, não vamos entrar, não é o assunto do canal, mas você sabe disso, que quando você coloca uma tatuagem, você colocou para suprir algo, algum leque, alguma, em inglês é leque, é falta, alguma falta de algo que você quer suprir, você quer provar algo para alguém, você quer mostrar aquilo, fazer um desaforo ou um ato de rebeldia, sei lá, mas está tudo dentro desse contexto. Não é normal. Ah, eu fiz a tatuagem porque eu gostei. Eu gosto de fazer tatuagem. Ninguém marca o seu corpo pro resto da vida sem uma boa justificativa, ninguém faz. Ninguém faz isso. Inclusive, empresas que usam laser para pagar tatuagem estão lucrando muito. Mas voltando, não é o lucro, não é o fundamento desse canal. Pequenos hábitos, pequenas mudanças que você faz na sua vida. Parar de fazer coisas ruins, parar de se masturbar, parar de assistir pornografia, parar de assistir séries todos os dias. Eu, por exemplo, não assino Netflix. Eu, por exemplo, você vai ficar pasmo, mas eu não tenho televisão em minha casa. Obviamente eu tenho as telas de computador, telas grandes ali do meu trabalho, mas eu não tenho televisão na minha casa. Por quê? Porque eu acho que televisão é uma perda de tempo, e não é perca de tempo, é perda de tempo. É uma outra coisa. Quando você começa a ler, você começa a entender como é que o português você começa a falar português corretamente. Mesmo que eu cometa alguns erros aqui, eu estou falando sem um script aqui desde sempre, desde o início. E você começa a se integrar você conecta a sua língua com o seu cérebro. Você começa a integrar a língua portuguesa, o seu conhecimento com a língua portuguesa corretamente. Você fala palavras mais redondas, você fala palavras mais corretas, você fala frases inteiras e frases que fazem sentido. Você conecta a ideia inicial lá do acordar cedo com a ideia atual de nós estarmos falando sobre pequenos hábitos. Então você muda. O hábito de ler é fantástico. E não é ler livros, eu vou ler livros. Não, você pode ler, começa lendo gibi, começa lendo a bula, começa lendo qualquer coisa. Qualquer coisa que você crie imagens e crie fantasias. O gibi da Marvel, Capitão América, sei lá, da Turma da Mônica. Ali não existe gírias ali dentro ou um português, um português errado ali. O que existe, o que vai existir ali são expressões idiomáticas da língua portuguesa inserido para aquele contexto. Por exemplo, que você me atingiu, eu vou te pegar. Então, isso faz parte da língua portuguesa. Agora, você querer mudar a estrutura da língua portuguesa, chamar elo, isso aí não é língua portuguesa, isso aí é bagunça social, isso aí é rebeldia também, como a tatuagem. Então é uma forma de aparecer. Então você faz pequenas mudanças. Por exemplo, eu estou aqui dentro do meu carro e eu dirijo todos os dias, por exemplo, e eu decidi a partir de hoje eu não vou mais xingar ninguém, não vou mais me estressar no trânsito, eu vou dirigir a menos de 100 na rodovia, não vou fazer cortes bruscos, manobras bruscas no trânsito, não vou mais me estressar, enfim, você muda. E quando você muda os seus hábitos, você muda a química do seu corpo e da sua mente, você muda a estrutura espiritual que te rodeia, a energia que te rodeia, e você começa a atrair pessoas melhores para a sua vida. Você começa a atrair resultados melhores para a sua vida. Você abre a sua mente abre espaço para que você coloque coisas boas. Quando você tira coisas ruins, a nossa mente pensa assim, como um tonel cheio de água. Nós nascemos com um tonel vazio e nós começamos a largar conta-gotas ali dentro. No momento que nós começamos a interagir com nossa mamãe lá no ventre,
lá no útero dela. E daí nós começamos a botar conta-gotas do meio social que ela coloca em nós. E nós vamos crescendo até um certo ponto, o meio social coloca em nós, a conta-gotas, aquilo que o meio social acha que deve colocar. Ah, meu filho não anda com pessoas ruins. Ah, meu filho ah, faz isso. Ou você grita perto de uma criança, ela aprende a gritar. Enfim, por isso que o Estado quer as crianças cada vez mais cedo dentro da sala de aula, porque daí eles podem criar escravos sociais. É um outro assunto também, não vamos entrar nesse assunto. Mas a criança, ela se alimenta disso aí. Então, quando você chega na adolescência, a criança, a pessoa, ela está cheio de água limpa ou suja, ou um pouco de limpo, um pouco de suja. Quando você toma poder, posse da sua vida, então você começa a colocar ou água limpa ou água suja através das suas escolhas, dos seus hábitos. Que interessante, né? Então é você que escolhe colocar água limpa ou suja. E os pequenos hábitos da sua vida, as pequenas coisas que você faz, as pequenas mudanças que você proporciona para você mesmo, começa a eliminar os seus vícios, começa a eliminar as suas coisas ruins e começa a colocar ali coisas boas. E vamos aqui para a finalização desse vídeo. Eu acho que o último tópico que nós podemos falar aqui, que eu não lembro de ter falado, é você mudar de lugar. Você está num lugar e você muda de lugar. Hábitos Atômicos, esse livro, ele fala sobre isso aí. Ele vai fundo nessa questão de você viver num lugar e você precisar mudar daquele lugar. Lembra do meio social, das gírias? Você vai falar as gírias ou vai usar o vocabulário do seu meio social. Por exemplo, eu sou da área de TI, então eu tenho um vocabulário muito técnico às vezes. Esse vocabulário eu trago já de 15 anos da área de TI e esse vocabulário ele é formatado pelo meio técnico onde eu atuo. Mas o meu vocabulário também é formatado pelos livros que eu leio. Livros de sucesso pessoal, livro de transformação de hábito, livro de transformação de vida, livros espirituais. Então, eu tento trazer comigo coisas boas para mudar, mas nem sempre você vai conseguir transformar simplesmente mudando os seus hábitos. Você tem que mudar de lugar. Você está, por exemplo, trabalhando numa empresa onde tem muitas pessoas de hábitos duvidosos ali, por exemplo, você trabalha num grupo de vendas e todo final de semana ou toda semana sai 2, 3 vezes para beber junto. Não vai ser bom, principalmente se você é casado. Ou mesmo que você não seja casado, seja solteiro, você não vai desperdiçar sua solteirice bebendo com um monte de pessoa sem rumo na vida. Você tem um objetivo. Então, seu objetivo... Lembra do vídeo de ontem? Volta aí no vídeo de ontem, de manhã. Você vai ver que eu falei sobre isso. Não deixe ninguém tirar os seus... acima dos seus objetivos. Seus objetivos estão aqui e as pessoas estão aqui. Você nunca vai colocar as pessoas acima dos seus objetivos. Nunca, 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 nunca. Então, coloque seus objetivos em primeiro lugar. Então, desvincule-se desse lugar, dessas pessoas. Você mora num lugar... Não vou falar que favela é lugar ruim, mas o livro O Homem é Aquilo que Ele Pensa, de James Allen, diz que ninguém chega a uma situação de pobreza, miséria, mendicância, ou nessa situação por acaso. Se você mora num lugar ruim de se morar, você não mora num lugar de classe alta, onde tem parque, infraestrutura, escola, tudo direitinho. Se você mora num lugar ruim, alguém errou lá atrás. Seus pais, o ócio dos seus pais, dos seus avós, alguém errou lá atrás. Ah, não, mas eles eram pessoas boas, trabalhadoras, que acordavam todo dia de manhã e faziam coisas, trabalhavam o dia todo até de noite. Não.
É impossível alguém passar 70, 80 anos por essa vida e não ter uma oportunidade de melhorar. Ainda mais num país como o Brasil, onde falta tudo. Se falta tudo é porque tem muitas oportunidades. As pessoas dizem, cenário ruim, cenário econômico ruim, cenário de pobreza, não tem oportunidade. Não, é exatamente nesses cenários de dificuldade que o solo é fértil para oportunidade. É a dificuldade que traz oportunidade. Certo? Então, abra a mente para isso aí. Se você mora num lugar ruim, que você sabe que é ruim, eu estou falando aqui favela. Eu morei muito tempo em lugar ruim. Eu trabalho desde os meus 6 anos, 7 anos de idade. Eu vendia rapadura na rua quando era criança, com meu irmão mais velho. Eu tomei golpe. Criança, pessoas deram um golpe em nós, ficaram com rapaduras, nossa, e não pagaram. Imagina um adulto ter coragem de fazer isso aí. Então, mas nós morávamos nesse lugar onde nós tomamos o golpe e o que eu tentei fazer e eu fiz foi tentar sair desses lugares. Tente sair, pague um kitnet no centro ou num lugar melhor, porque você muda seus hábitos. Se você é solteiro, se você é homem principalmente, saia do lugar onde você está. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Saia do lugar onde você está. Mude o lugar onde você está para mudar a sua vida. Essa é a última dica aqui. Essa é forte. Mude, saia do lugar onde você está. Vou fazer um vídeo completo falando sobre essas coisas ao redor desse assunto. Então, faça isso para mudar os seus hábitos. Mudando os seus hábitos, com certeza você muda a sua vida. Esse foi mais um vídeo do canal. Se inscreva, ative os sininhos aí embaixo. Tem um botão que está escrito todos. Ative todas as notificações. Certo? Mude seus hábitos, mude sua vida. Ok? Até o próximo vídeo e um beijo na testa.